Seja muito bem-vindo a mais um Pod AZ. Eu sou a Carlinha Fernandes, professora de linguagens, e venho hoje conversar com você sobre um tema muito importante que cai em todos os vestibulares, é certeza. Todos os vestibulares falam sobre os conflitos geopolíticos e eu trouxe para falar sobre este tema o meu grande amigo, aquele, toda vez eu falo, né, que fica dentro de um potinho que mora no meu coração, professor Altieres. Palmas para ele. Ótimo, meu amigo. Muito obrigada. Não, vai lá. Muito bem. Vamos lá falar um tema que é desafiador. Com certeza. Desafiador. Eu acho que para você vestibulando, então é um prazer estar aqui falando com você, Carla, obrigado pelo convite. Para você que é vestibulando, os vestibulares costumam filtrar candidatas que saibam lidar com desafios contemporâneos. Então você precisa saber o que está acontecendo no mundo, entende? Eu preciso filtrar alguém que consiga entender que o mundo globalizado passa por caos do ponto de vista social, político, econômico. Esses grandes conflitos chamam a atenção porque eles desarranjam, né? Vamos dizer assim, acordos comerciais, fluxo de produtos. Não desarranja só o país, desarranja... Para muito além. Então, assim, se eu perguntar para você, Carlinha, hoje, qual é a grande guerra que o mundo tem debatido? Eu vou conseguir responder. Vamos lá. Rússia e Ucrânia. Eu só sei, não é? Mas, a gente sabe que tem muitas outras, né? Quais são... Vamos lá, Rússia e Ucrânia, ok, já falamos essa. Mas quais são os principais conflitos? Olhando para além do que acontece na Europa, porque de fato há um foco maior na Europa, enfim, né? É mais fácil a gente se mobilizar, o mundo se mobiliza e cobre muito mais uma guerra na Europa do que na África, do que no Oriente Médio. Mas para além disso, existe uma questão complexa da China com Taiwan. Taiwan é um território chinês rebelde, é assim que a China considera Taiwan, embora os Estados Unidos protejam Taiwan. Mas existe ali, né, uma tensão entre China e Taiwan que está associada à tensão entre China e Estados Unidos. Ali tem uma guerra comercial importante. As Coreias, elas assinaram um armistício, mas a guerra não acabou. É basicamente isso. Então, Coreia do Sul e Coreia do Norte continuam nessa situação de guerra. Há um armistício, eles assinaram um acordo, eles não se atacam, mas são países ainda em guerra. Há uma questão complexa no Oriente Médio, olhando para a questão árabe-israelense, então judeus e palestinos disputando territórios. Isso, né? Vem, né? Exatamente. É longo, mas a partir da criação do Estado de Israel em 1947, 48, a ONU cria o Estado de Israel e os primeiros assentamentos vão para lá, a partir daí eles vivem em conflito. Então eles estão ali disputando território. A Síria e o Iêmen sofrem desdobramentos da Primavera Árabe, são países em guerra civil. O Afeganistão passou por uma intervenção dos Estados Unidos durante 20 anos. Então, de 2001 a 2021, os Estados Unidos estiveram no Talibã, os Estados Unidos estiveram no Afeganistão, combatendo o Talibã, combatendo grupos terroristas, Al-Qaeda, por exemplo, e em 2021 houve a desmilitarização, os Estados Unidos foram embora. E aí existe ali um conflito, né? Os talibãs acabaram tomando poder, o país também vive esse caos. No chifre da África, né? Na Etiópia, existem grupos separatistas, né? Insurgências separatistas no norte da Etiópia. O Sudão do Sul colapsou também. Myanmar passa por um conflito basicamente étnico, né? Religioso, ali tem budistas, tem muçulmanos também em conflito. Então, há muitos conflitos no mundo. Agora, o que chama nossa atenção é que, a partir da nova ordem mundial, então, depois do fim da União Soviética, o mundo vivia um contexto em que o motivo de guerra, que era a ideologia socialista e capitalista, tinha sido superado. Então, a grande questão esperava-se que o mundo da nova ordem mundial, que o mundo pós-Guerra Fria, fosse uma aldeia global. A globalização pressupõe isso, né? A globalização pressupõe integração. Então, a ideia era que o mundo viveria uma integração e que as guerras fossem superadas. Mas isso não aconteceu. Porque nós temos desdobramentos, para além do que é ideológico, nós temos desdobramentos sociais. Então, e é isso que eu quero te perguntar. Exatamente. Então, questões sociais... Porque quando a gente fala disso, né, essas questões são questões... E essas guerras, esses conflitos, eles levam a vários tipos de crise. Quais são essas crises? Para a gente falar, crise assim, assim... Então, assim, você já começou a mostrar uma, né? Para ser bem direto, para você que está anotando, uma guerra vai trazer um colapso do ponto de vista econômico. Então, olha só, está tendo uma guerra lá na Rússia. A guerra é na Ucrânia, né? Está tendo uma guerra no leste da Europa. Isso impacta a economia brasileira?
Sim, impacta a economia brasileira. Isso impacta a economia do mundo. A gente tem que lembrar que a Rússia é um grande produtor e exportador de combustíveis fósseis, principalmente petróleo e gás natural. O Brasil importa da Rússia fertilizantes, então isso é importante para o agronegócio, para a produção de alimentos. A Rússia tem atacado portos importantes no Mar Negro, são portos de exportação de grãos ou de cereais da Ucrânia. Então isso vai gerar um desdobramento econômico. E olha, nós estamos olhando só para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O mundo tem outros episódios de conflitos geopolíticos pontuais. Então uma guerra vai trazer sempre um desdobramento econômico, isso vai impactar na economia do mundo, isso vai impactar no fluxo de pessoas, né? Porque uma guerra gera refugiados. Então quem são os refugiados? Você que está anotando, diferencia imigrante de refugiado. O imigrante é aquele que se desloca espontaneamente. E tem uma crise, né? O imigrante ele sai em busca de trabalho, estudo, mas o imigrante ele sai espontaneamente do seu país, ele pode voltar para o seu país. Um refugiado não pode. Um refugiado sai para sobreviver a risco de morte. E aí existe uma resolução da ONU vinculada ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que os países devem acolher refugiados. Agora, olha a dificuldade. Eu vou usar só a condição Rússia e Ucrânia. Saíram da Ucrânia, que está sofrendo com a guerra, cerca de 10 milhões de ucranianos. O país vizinho que mais recebeu foi a Polônia. A Polônia não tem condição de receber todo mundo. E aí, da Polônia, eles vão para outros países. Agora, eles esperam ser acolhidos. Agora, no mundo onde tem desemprego, questões como desigualdade social, pobreza, não dá para inserir todos. Então, isso vai gerar algum desdobramento. Então, isso gera também desdobramentos humanitários. Então, uma guerra, esses conflitos geram problemas econômicos, problemas sociais, problemas humanitários. Então, assim, tem muitos desdobramentos dessas guerras. E quais são os desafios e as consequências dessa crise para os países de origem? Ótima pergunta. Para os países destino também, Isso. né? Então, vamos usar, assim, esse recorte aí, Rússia e Ucrânia. 10 milhões de ucranianos saíram. Então, imagina, esse país não consegue produzir o que produzia. Um país em guerra também deve produzir muito pouco, né? Geralmente, um país em guerra sofre com ataques em toda a sua infraestrutura. Então, onde a Rússia atacou? Primeiro, infraestrutura elétrica, de comunicação, de transporte, então pontes, torres, estações de trem, tudo isso vai afetando um pouco a economia. Então, claro, né, para esse país vai ter uma redução da população que possa contribuir para o trabalho, então vai encolher muita população economicamente ativa, e outros países vão ter um excedente dessa população, a ponto de não saber como lidar com toda a situação. A crise migratória na Europa é uma realidade. Então, embora a Europa, um continente em processo de envelhecimento, receba pessoas, principalmente jovens, para trabalhar, não vai ter emprego para todo mundo. Então, lidar com esse desdobramento também é muito complexo. E os direitos humanos? Em vários momentos, há violações de direitos humanos. Bom, uma guerra, claro, né, é muito notável a violação de direitos humanos. Mas eu fico pensando que, para o refugiado, essa situação também é complexa. Em vários momentos, o refugiado não é acolhido, em vários momentos, o refugiado sofre xenofobia, então a gente vê graves violações de direitos humanos. Então, olha só, pensando nos conflitos geopolíticos do mundo, para além da Rússia e da Ucrânia, o mundo tem problemas sociais, econômicos e humanitários para resolver. E aí, esse é um desafio para você, vestibulando, né? Lidar com isso, né? Propor, né, causas, indicar consequências. Geralmente, numa redação, a gente tem esse caminho bem... Tem que fazer até uma intervenção. Isso. Então, desafio para a gente aí entender graves conflitos geopolíticos em 2023. E que abala não só o país, mas abala todos. Isso. A gente diz que um conflito desse, ele transcende o local e passa a afetar o mundo todo. O mundo todo. É isso. Valeu, nossa, meu amigo, muito obrigada. Arrasou. Que aula, hein? Que aula. Esse é o Pode AZ. Sim, o guia completo de repertório para o seu sucesso no vestibular. E o seu sucesso é nosso, né, Alts? Nossa, o seu brilho é o nosso brilho. É isso. Muito obrigada, Alts. E estamos em todas as plataformas digitais. E eu espero a sua curtida, espero que você salve, que você compartilhe todos os nossos episódios. É isso. Um beijo.